informação que saiu agora é que o Flamengo achou o centroavante ideal. Eu vou falar sobre isso. Vou falar também sobre a Arrascaeta, que após a derrota contra o Lanús, cobrou o elenco geral. Eu vou falar também sobre a verdade. Vou falar também do mais jogador de saída do Flamengo indo para o Corinthians. Vou falar também do último treino do técnico Filipe Luiz, visando o jogo contra o Madureira amanhã. Jogo válido pela semifinal do Campeonato Carioca. Milhares de outras notícias você acompanha aqui no canal Arthur Notícias do Flamengo. Fala galera, se sabe vida mais vídeo aqui no canal Arthur Notícias do Flamengo. E hoje já treinando só ações nosso Flamengo. Mas antes de começar, deixe seu like muito importante pra gente. Seu like mostra que você está gostando do nosso conteúdo. Então é muito importante seu like ele ajuda demais pra gente. Então, muito importante seu like mostra que você quer que eu traga mais e mais vídeos, mais e mais notícias do Flamengo, mais e mais conteúdos do Flamengo. Então é muito importante seu like. Já deixou o like? Agora se inscreve no canal aqui, que é muito importante para a gente conseguir alcançar nossas metas aqui no YouTube. A gente tá querendo chegar aí, criou marca de 2.000 inscritos. Então é muito importante que você se inscreva aqui no canal. Muito importante mesmo a sua inscrição, que você se inscreva aqui no canal. A gente está aí com 1.300 inscritos, a gente sabe que tem uma longa jornada aí pela frente, mas a gente confia que vamos conseguir chegar a criar uma marca de 2.000 inscritos. Já deixou o like? Já se inscreveu? Agora ativa o sininho de notificação, que sempre que eu não subir de novo, você vai ser o primeiro a saber e o YouTube vai te notificar. Bom, deixa eu começar o vídeo, cara. Já falando da situação da base do Flamengo, que é a situação é a seguinte, cara. Ontem o Flamengo Sub-20 estreou no Campeonato Brasileiro e ganhou por 6-4. O Flamengo fez conseguiu uma grande vitória em cima do Bragantino, foi fora de casa, com destaque daquele atacante que o Flamengo contratou do Avaí, Josmar. Ele fez 2 gols e deu uma assistência, jogador que brilhou na partida de ontem. Foi peça fundamental na vitória ontem do Flamengo contra o Bragantino. Então, o Flamengo estreou muito bem, apesar de ter tomado 4 gols, o Flamengo fez 6. Então, mas agora tomou 3-0 do Volta Redonda e ganhou do Bragantino. Tipo assim, gente, vamos lá. A garotada também tinha acabado de voltar a tempo. Eles estavam iniciando ainda, eles tinham nem treinado direito ainda, já tinha que jogar o Campeonato Carioca. Então, ele estava fora de ritmo. Então, mas agora que a temporada começou de verdade, parabéns para os garotos da base, conseguiram uma grande vitória. Se Deus quiser, esse ano vai ser um ano muito bom para o Flamengo. Bom, vamos mudar de assunto, falar sobre mais um jogador saindo do Flamengo e no Corinthians. Rapaz, teve o Alan. Na semana passada teve outro jogador que eu esqueci o nome. Aí agora tem mais um. A informação é que o Flamengo liberou Christian Oliveira, jogador que era da base do Flamengo. O Flamengo liberou o jogador porque não tinha intenção de renovar o contrato com o jogador. O Flamengo não queria renovar. E aí o Flamengo acabou que liberou ele para o Corinthians. Só que o Flamengo pôs 10% por uma venda futura. Por exemplo, se ele jogar bem no Corinthians, se destacar e for embora do Corinthians, o Flamengo tem uma porcentagem de 10%, de 10% aí. Então, mais um jogador indo embora para o Corinthians, o Flamengo liberou porque não tinha intenção de renovar, não tinha interesse e não quis renovar com o próprio jogador. E o Flamengo, para não rescindir o contrato, acabou que liberou o atleta para ir para o Corinthians. Mais um jogador saindo para o Corinthians, porque rapaz, parece que virou festa. Um jogador joga no Flamengo e vai para o Corinthians. Rapaz, teve uma galera. Hugo, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Vitinho, enfim, uma galera que jogou no Flamengo já agora tá jogando no Corinthians. Então, parece que virou festa os caras jogar no Flamengo, jogar no Corinthians, igual no Santos, jogar no Santos e no Flamengo. A gente teve Gabigol, Diego Ribas, Gustavo Henrique, Marinho, enfim, uma galera que também jogou no Santos e jogou no Flamengo. Bom, vamos mudar de assunto, falar agora sobre a Conmebol, cara, porque ontem a Conmebol definiu o dia do sorteio da fase de grupo da Libertadores. Ontem ela definiu que o sorteio da fase de grupo da Libertadores vai ser no dia 19 de março. Então, a Conmebol definiu que o sorteio vai ser dia 19 de março. O Flamengo deve estrear na Libertadores na primeira semana de abril, porque o sorteio é dia 19. Aí, se eu não me engano, tem data FIFA. Aí a data FIFA acho que vai durar até dia 30 ou 31 de março. E aí depois, na primeira semana de abril, o Flamengo já deve estrear pela Libertadores. Vai lembrar que a Libertadores desse ano vai ser bem mais rápida, porque vai ter a Copa do Mundo no meio do ano. Então a Libertadores ela vai durar de abril até maio. Vão ser apenas 4 jogos na fase de grupo.
2 jogos fora e 2 jogos dentro de casa para saber, porque a ideia da Conmebol é, quando dá pausa para a Copa do Mundo, já saber os classificados para as oitavas de finais. Então, a ideia da Conmebol é essa, e aí depois da Copa do Mundo, em julho, já deve retornar às atividades da Libertadores, das oitavas, e depois tem as quartas, e depois tem a semi, e depois tem a final. O jogo que a final que vai ser disputada lá no Uruguai, né? Esqueci o nome do estádio agora, que o Palmeiras ganhou do Flamengo de 2 anos naquela final que o André Pereira entregou a paçoca, foi lá no Uruguai. Esqueci o nome do lugar agora, mas a final vai ser lá. Depois eu vou tentar buscar o nome do lugar, porque agora deu branco na cabeça aqui, porque são muitas informações que a gente tem que trazer para vocês. Então, a Conmebol definiu que o sorteio vai ser no dia 19 de março. Agora vamos ver, né, o que vai acontecer nessa situação. Bom, vamos mudar de assunto, falar agora sobre a Arrascaeta, cara, porque após a derrota de ontem, ele fez uma cobrança no elenco. Não chegou ali no elenco e cobrou, ele fez isso na coletiva. Ele deu uma entrevista depois do jogo, e aí ele falou, cara, que o Flamengo precisa melhorar e trabalhar. Falou outras coisas gerais. Depois eu vi a entrevista que ele deu depois do jogo. O que ele quis dizer? Ele quis dizer o Flamengo não tem que chegar depois do jogo que perdeu o Lanús e falar a palavra bonita. O Flamengo tem que melhorar, dar o sangue para poder conseguir virar o jogo. Cara, para o Flamengo conseguir virar o jogo em cima do Lanús, o Flamengo vai ter que fazer a melhor partida de 2026. Porque a melhor partida que o Flamengo fez nesse ano foi a partida contra o Vasco, que ganhou de 1-0 com 32 finalizações. E, cara, foi uma partidaça do Flamengo. Agora, se o Flamengo quiser ganhar a Recopa, o Flamengo vai ter que fazer uma partida melhor. Porque o Lanús tem uma vantagem por 1-0. É uma vantagem gigante? Não é. É uma vantagem que dá para o Flamengo virar? Dá. O Flamengo tem time para isso. O problema é que o Flamengo não está se encontrando em campo. Esse é o problema. Então, o que eu... hoje é dia 21, o jogo de volta é na quinta-feira, dia 26, ou seja, o Flamengo vai ter... tem hoje, tem domingo, tem segunda, tem terça e tem quarta. Para poder pensar, mudar a formação, pensar em tática, arrumar o time para conseguir resolver essa parte de ser campeão, porque não é possível em praticamente 2 meses perder 2 títulos. Então, o Flamengo sabe que já foram mais de 50 mil ingressos vendidos para a partida do Maracanã. O Flamengo vai fazer lá um caldeirão para o Lanús sentir o que é jogar no Maracanã. E o Flamengo tem que ser campeão. É claro que o Lanús ele joga por um empate para poder se classificar. O empate que eu falo é de 0-0. Se o jogo terminar 0-0, o Lanús é campeão. Agora, se o Flamengo ganhar de 1-0, e aí o Flamengo vai levar o jogo para os pênaltis. O meu desejo é que o Flamengo ganhe de 2-0 para você conseguir ser campeão da Recopa Sul-Americana. Bom, vamos mudar de assunto, falar agora sobre que história é essa. O Flamengo achou o centroavante ideal. Cara, a informação é que a imprensa argentina, como sempre, colocando um centroavante no Flamengo. A informação é que eles colocaram que o Flamengo abriu conversas sobre o atacante David Romero do Tigre, da Argentina. Jogador que tem 6 jogos e 5 gols, jogador muito artilheiro, um dos artilheiros do campeonato argentino. E aí, cara, a situação é a seguinte: eles falaram isso, e aí o jornalista Guilherme Flazour, ele trouxe no canal dele que ele conversou com pessoas ligadas ao Flamengo, e essas pessoas confirmaram para ele que o Flamengo não tem interesse, o Flamengo nem buscou, e o Flamengo não sabe nem quem é. Ele falou que dentro do Flamengo não sabe nada e não tem nada sobre esse atacante. Então, o Flamengo não tem interesse. E, cara, o torcedor do Flamengo está chateado. Por quê? Após a reta final da temporada passada, a diretoria do Flamengo fez muitas promessas ao torcedor do Flamengo que acabou que não se cumpriu. Ela fez promessas falando que ia contratar jovens jogadores experientes por um valor muito baixo no mercado, jogadores que era para o Flamengo dar como usa a palavra? Um jogador que podia ser como é que fala, meu Deus, não? Como é que é o nome? Ser uma realidade, vamos dizer assim. Flamengo, a diretoria do Flamengo fez promessa além que achar um atacante que pudesse dar certo, não um jogador que fazia 100 gols na temporada, que podia ter, mas um atacante que atenderia às exigências da diretoria. E aí, o José Bota até agora, hoje é dia 21 de fevereiro, a janela fecha no dia 3 de março. O Flamengo está praticamente
2 semanas pra janela acabar e o Flamengo não achou um centroavante. Se brincar, nem abriu conversa com nenhum. Teve Evanilson, teve sei lá quem, teve sei lá quem, teve sei lá quem. E o Flamengo não conseguiu contratar um centroavante. E a torcida está muito bolada. É lógico que o presidente Mbappé ele não pode muito se envolver no futebol, mas ele tem, quando ele precisa se envolver, ele tem que cobrar quem? O José Boto. O José Boto, ele que fez essas promessas e até hoje ele não cumpriu. Tem que chegar lá, o Boto. Cadê o centroavante? Cadê o staff lá para ajudar atrás no centroavante? Cadê o centroavante? Você falou que ia trazer. Cadê o centroavante? Até agora, o Zé Boto não conseguiu achar o centroavante que ele quer. Não conseguiu. Achou Evanilson, achou sei lá quem, achou sei lá quem, mas não conseguiu. Ele também, a gente tinha falado que ia contratar jovens jogadores, menos jogadores jovens, que não ia ser tão gasto para o Flamengo. Por exemplo, o Flamengo contra jogadores também que não sejam tão meio desconhecidos. Por exemplo, quando o Flamengo contratou o Juninho não era conhecido. Juninho não era. Ele ficou conhecido quando ele veio pro Flamengo. Mas quando ele jogava lá no Azerbaijão, no Qarabag lá, ninguém conhecia. O Flamengo pagou 40 milhões do atacante, que não, jogou mais um mês e depois o Flamengo vendeu ele para o Pumas do México por praticamente um mês o valor que comprou. Então, foram feitas várias promessas para o torcedor e praticamente nenhuma delas. Ah, mas o Flamengo pagou muito caro no Paquetá. Gente, eu sei. Mas não é possível que não sobrou dinheiro para contratar um centroavante. Não é possível. Porque o Baco falou que o Flamengo pode gastar 1 bi em contratação. O Flamengo gastou agora, se eu não me engano, contratou o André, contratou o Vitão e o Paquetá. Tudo bem que foram 3 reforços, mas o Flamengo precisa de mais, precisa de um centroavante para bater de frente, para poder brigar pela titularidade, porque hoje não tem um centroavante desse, só tem o Pedro. Agora resta a gente saber o que vai acontecer. Bom, o técnico Filipe Luiz hoje vai voltar a treinar e fazendo o último treino, visando o jogo amanhã contra o Madureira, né? Jogo válido pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Bom, galera, essas são as ações do nosso Mengão. Deixa o like, se inscrever no canal. Um beijo pra vocês, que Jesus te ama. Falou!